Estados mentais de colaboradores e processos decisórios de lideranças organizacionais, contribuições da neurociência para a gestão baseada em evidências direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A compreensão de como os estados mentais dos colaboradores impactam a tomada de decisão de líderes abre uma frente altamente atrativa para palestras, cursos em company e programas de formação executiva. Ao traduzir descobertas da neurociência em linguagem acessível e aplicável, é possível estruturar trilhas de aprendizagem sobre temas como neurobiologia do estresse no trabalho, vieses cognitivos em decisões estratégicas, regulação emocional em equipes de alta performance, cultura de segurança psicológica e prevenção de adoecimento mental associado a estilos de liderança. Argumentos de forte impacto comercial decorrem da demonstração, com base em evidências, de que decisões tomadas sem considerar o humor, o nível de exaustão, o grau de engajamento e o sentido de justiça percebida pelos colaboradores aumentam erros, retrabalho, conflitos, rotatividade e custos invisíveis. Programas de treinamento centrados em neurociência aplicada à liderança podem ser apresentados a contratantes como investimentos em redução de riscos decisórios, aumento de produtividade sustentável, fortalecimento de clima de confiança e retenção de talentos. Além disso, a possibilidade de customizar intervenções para diferentes setores, saúde, educação, indústria, serviços públicos e níveis hierárquicos amplia o potencial de mercado, permitindo desenhar palestras estratégicas para conselhos e alta direção, workshops práticos para gestores intermediários e oficinas vivenciais para equipes, sempre articulando fundamentos científicos sólidos com aplicações concretas no cotidiano organizacional. Resumo. A relação entre estados mentais de colaboradores e tomada de decisão de líderes tem ganhado centralidade em cenários organizacionais marcados por incerteza, pressão por resultados e crescente adoecimento psíquico no trabalho. Este artigo tem como objetivo analisar, à luz da neurociência, de que modo emoções, humores e padrões cognitivos dos trabalhadores influenciam processos decisórios de liderança, bem como discutir implicações para a gestão baseada em evidências. Parte-se de um quadro teóricos que integra a teoria dos eventos afetivos, a racionalidade limitada e os avanços da neurociência cognitivo-afetiva, que demonstram a inseparabilidade entre emoção e cognição na deliberação humana, Damasio, 1996, Kahneman, 2012. Em seguida, discutem-se evidências recentes da chamada neurociência organizacional e de revisões sistemáticas que mostram que estados afetivos dos atores organizacionais modulam atenção, percepção de risco, empatia e julgamento moral de líderes, configurando um campo de investigação no qual afetos exercem papel condutor sobre a cognição em decisões gerenciais, Cristófaro et al., 2022. São explorados ainda achados sobre neuroliderança, termo que designa a aplicação de conhecimentos de neurociência à prática da liderança, isto é, uso de descobertas sobre funcionamento cerebral para aperfeiçoar a gestão de pessoas, destacando estudos que associam práticas de liderança focadas em bem-estar e felicidade no trabalho a melhores desfechos organizacionais, Ruiz Rodrigues, Ortiz de Urbina Criado, Ravina Ripoll, 2023. A análise crítica aponta que decisões tomadas sem consideração sistemática dos estados mentais dos colaboradores tendem a reforçar ciclos de estresse, cinismo e desengajamento, ao passo que estratégias de liderança alinhadas a evidências neurocientíficas favorecem ambientes psicológica e eticamente mais seguros. Conclui-se com recomendações para pesquisa interdisciplinar e para práticas de formação de lideranças que integrem monitoramento de clima afetivo, intervenções de regulação emocional e desenho organizacional voltado à saúde mental. Palavras-chave: estados mentais, tomada de decisão, liderança, neurociência, comportamento organizacional. Introdução. Organizações contemporâneas operam em contextos de elevada complexidade, volatilidade e ambiguidade, em que decisões de liderança precisam ser tomadas com rapidez, sob intensa pressão por resultados e em cenários informacionais incompletos. A literatura clássica de administração já reconhecia que gestores decidem com racionalidade limitada, isto é, com tempo, informação e capacidade de processamento restritos, Simon, 1983, Sayert, Mart, 1992. Nas últimas décadas, entretanto, pesquisas em neurociência e psicologia cognitivo-afetiva ampliaram esse quadro ao demonstrar que tais limitações não são apenas cognitivas, mas também emocionais. O cérebro humano decide por meio da integração dinâmica entre sistemas de processamento emocional e racional, e não pela suposta supremacia da razão sobre o afeto. Damasio, 1996, Pessoa, 2013. Nesse cenário, os estados mentais dos colaboradores, entendidos como o conjunto de emoções, humores e padrões de pensamento que caracterizam o modo como percebem a si mesmos, aos outros e ao trabalho em determinado momento, tornam-se variáveis centrais para compreender a eficácia e a ética das decisões de líderes.
Estados emocionais crônicos de exaustão, medo, insegurança ou desconfiança tendem a deformar o fluxo de informação ascendente, a qualidade do feedback e a disposição dos trabalhadores em expor problemas, erros e riscos, impactando diretamente decisões tomadas em níveis gerenciais e estratégicos. Por outro lado, estados mentais marcados por confiança, segurança psicológica e senso de pertencimento favorecem a emergência de insights criativos, a cooperação e a disposição para o engajamento extra, compondo um terreno fértil para decisões mais informadas, prudentes e inovadoras. Barsad, Gibson, 2007, Fredrickson, 2009. A problemática central deste artigo pode ser assim formulada: em que medida, e por quais mecanismos, os estados mentais dos colaboradores influenciam a tomada de decisão de líderes, e como a neurociência pode contribuir para que essa influência seja reconhecida, monitorada e eticamente manejada na prática organizacional. A hipótese subjacente é que a ignorância ou negligência em relação às dinâmicas afetivas da força de trabalho aprofunda vieses cognitivos, alimenta decisões defensivas e de curto prazo e amplia custos ocultos, enquanto a consideração sistemática dos estados mentais, orientada por evidências neurocientíficas, pode aprimorar tanto os resultados quanto a saúde organizacional. Do ponto de vista teóricos, o estudo apoia-se em 3 eixos principais. O primeiro é a teoria dos eventos afetivos, segundo a qual episódios cotidianos no trabalho geram reações emocionais que, acumuladas, moldam atitudes e comportamentos dos indivíduos nas organizações. Weiss, Cropanzano, 1996. O segundo é a tradição da decisão comportamental, que demonstrou que julgamentos humanos se afastam sistematicamente dos modelos racionais ideais devido a vieses e heurísticas, muitos deles modulados por estados afetivos. Tversky, Kahneman, 1974, Kahneman, 2012, Bazerman, Moore, 2013. O terceiro é a neurociência cognitivo-afetiva, que mostra que emoção e cognição constituem sistemas integrados, com influências recíprocas na avaliação de riscos, na empatia e na regulação do comportamento. Pessoa, 2013, Becker et al., 2011. Revisão recente de evidências em neurociência aplicada à gestão indica que estados afetivos exercem papel condutor na forma como gestores processam informações e selecionam alternativas, abrindo espaço para uma teoria unificada de processamento mental em decisões gerenciais. Cristófaro et al., 2022. No contexto brasileiro, a discussão assume relevância adicional diante do aumento consistente de indicadores de adoecimento mental relacionado ao trabalho, do crescimento de diagnósticos de depressão e ansiedade entre trabalhadores e da persistência de culturas de gestão baseadas em controle excessivo, metas irrealistas e comunicação predominantemente vertical. Chiavenato, 2010, Limonge, França, 2010. Tais fatores tornam provável que decisões de liderança sejam tomadas sobre um tecido organizacional emocionalmente fragilizado, o que intensifica a necessidade de refletir sobre as interfaces entre saúde mental, clima afetivo e processos decisórios. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente a influência dos estados mentais dos colaboradores na tomada de decisão de líderes, articulando contribuições da neurociência com referenciais da psicologia organizacional, da administração e das ciências sociais. Como objetivos específicos, busca-se discutir os fundamentos teóricos que sustentam a interdependência entre emoção e cognição em contextos de decisão, examinar evidências empíricas que relacionam afetos de colaboradores a estilos de liderança, qualidade de decisões e resultados organizacionais, e propor implicações práticas para a formação e o desenvolvimento de lideranças, com ênfase em abordagens interdisciplinares de neuroliderança, isto é, de liderança apoiada em conhecimentos de funcionamento cerebral e emocional. A justificativa acadêmica reside na contribuição para o amadurecimento do campo da neurociência organizacional, ainda em consolidação, oferecendo uma leitura integradora que evita reducionismos biológicos e articula níveis neurobiológicos, psicológicos e socioculturais. Ao mesmo tempo, pretende-se fornecer subsídios para gestores e profissionais de recursos humanos que buscam alinhar decisões de liderança a evidências científicas, promovendo contextos mais saudáveis e produtivos. Desenvolvimento. A compreensão da relação entre estados mentais e decisão de liderança exige, em primeiro lugar, revisar a superação da oposição simplista entre razão e emoção no pensamento científico. Estudos de casos clínicos e experimentos em neuropsicologia demonstraram que indivíduos com lesões em áreas cerebrais associadas ao processamento emocional mantinham capacidades intelectuais intactas, mas apresentavam prejuízos graves em decisões cotidianas e sociais, escolhendo alternativas desvantajosas mesmo quando compreendiam racionalmente as consequências. Damasio, 1996. A partir desses achados, defendeu-se que a emoção não é inimiga, mas componente indispensável da racionalidade prática, uma vez que sinaliza a relevância de informações, orienta a atenção e fornece marcadores somáticos que contribuem para a avaliação rápida de cenários complexos.
Em paralelo, a teoria da decisão comportamental evidenciou que julgamentos humanos são marcados por heurísticas, isto é, atalhos mentais que simplificam a complexidade, mas também geram erros sistemáticos, como ancoragem, excesso de confiança e aversão à perda. Kahneman, 2012, Wasserman, Moore, 2013. Embora muitas dessas distorções tenham sido inicialmente descritas em termos predominantemente cognitivos, pesquisas posteriores demonstraram que estados emocionais, como medo, raiva ou entusiasmo, modulam a probabilidade de adoção de determinadas heurísticas e a intensidade de respostas a risco e incerteza. Assim, líderes expostos a contextos de medo generalizado podem superestimar ameaças e privilegiar decisões defensivas, enquanto estados de euforia coletiva podem reforçar otimismo irrealista e risco excessivo. No âmbito especificamente organizacional, a teoria dos eventos afetivos propõe que acontecimentos do cotidiano de trabalho, tais como feedbacks, conflitos, elogios, mudanças súbitas de metas ou falhas de comunicação, geram episódios emocionais que, acumulados, configuram padrões de humor e atitudes relativamente estáveis. Weiss, Kropanzano, 1996. Esses padrões, por sua vez, influenciam a forma como os indivíduos interpretam novas informações, avaliam justiça organizacional, respondem a mudanças e se envolvem com o trabalho. Revisões sobre emoção em organizações demonstram que climas emocionais caracterizados por medo, hostilidade ou cinismo associam-se a maior rotatividade, menor criatividade e maior incidência de comportamentos contraprodutivos, enquanto atmosferas de afeto positivo relacionam-se à cooperação, resiliência e criatividade. Barsad, Gibson, 2007, Fredrickson, 2009. A neurociência organizacional emerge neste contexto como esforço de integrar descobertas sobre o cérebro a fenômenos de gestão, sem reduzir a complexidade social a mecanismos biológicos isolados. Estudos de revisão indicam que investigações com técnicas de neuroimagem e medidas psicofisiológicas têm sido utilizadas para examinar como líderes e liderados processam recompensas, punições, sinais de status e pistas de confiança, contribuindo para o entendimento dos substratos neurais de processos como empatia, regulação emocional e tomada de perspectiva. Becker et al., 2011. A partir desse corpo de evidências, tem-se avançado na direção de uma teoria unificada de processamento mental em decisões gerenciais, na qual sistemas de processamento mais rápidos e intuitivos e sistemas mais lentos e deliberativos operam de forma dialógica, em vez de simplesmente competitiva, com os estados afetivos exercendo papel condutor inicial sobre a cognição. Cristofaro et al., 2022. Nessa perspectiva, os estados mentais dos colaboradores não são apenas pano de fundo das decisões de liderança, mas elementos ativos na configuração do cenário informacional que chega aos gestores. Colaboradores submetidos a altos níveis de estresse crônico, caracterizado por ativação persistente de sistemas fisiológicos de resposta à ameaça, tendem a apresentar hipervigilância, retraimento comunicacional, maior propensão a erros de atenção e memória, bem como redução da capacidade de pensamento flexível. Lazarus, Folkman, 1984, Pessoa, 2013. Tais condições diminuem a qualidade das informações ascendentes, uma vez que problemas tendem a ser ocultados, sinais de risco são minimizados por medo de retaliação, e percepções críticas são silenciadas. Como consequência, líderes passam a tomar decisões com base em dados distorcidos ou incompletos, reforçando a racionalidade limitada descrita em modelos clássicos. Simon, 1983, Sayert, Mart, 1992. Por outro lado, estados mentais marcados por afeto positivo e senso de segurança psicológica, conceito que pode ser traduzido como percepção subjetiva de que é possível se expor, discordar e assumir riscos interpessoais sem medo de punição, têm sido associados a maior compartilhamento de informação, disposição para aprendizado com erros e criatividade coletiva. Fredrickson, 2009, Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. A neurociência sugere que afetos positivos ampliam o repertório cognitivo e comportamental disponível, facilitando a integração de informações diversas e a geração de soluções inovadoras, enquanto estados de medo tendem a estreitar o foco atencional e a reforçar respostas habituais, úteis em situações de perigo imediato, mas pouco adaptativas em problemas complexos de gestão. Pessoa, 2013. Essas dinâmicas se intensificam quando se consideram estilos de liderança. Pesquisas em psicologia organizacional indicam que estilos autoritários e centrados exclusivamente em tarefas, com comunicação predominantemente de mão única e baixo reconhecimento, geram climas emocionais de tensão, ressentimento e desconfiança, que por sua vez alimentam ciclos de baixa performance e tomada de decisão defensiva. Bergamini, 1997, Chiavenato, 2010.
Em contraste, estilos transformacionais, caracterizados por inspiração, consideração individualizada e estímulo intelectual, bem como estilos que enfatizam ética, autenticidade e serviço, tendem a promover estados mentais nos colaboradores marcados por otimismo realista, confiança e senso de propósito, com impactos positivos sobre o comprometimento e a prontidão para a mudança. Beis et al., 2003, Goldman, Boyatzis, McKee, 2013. A literatura recente sobre neuroliderança, isto é, sobre liderança orientada por conhecimentos neurocientíficos acerca de funcionamento cerebral e emocional, vem reforçando essa compreensão integrada. Revisão bibliométrica e conceitual sobre neuroliderança indica crescimento expressivo de investigações que relacionam práticas de gestão à regulação emocional, a criação de culturas de confiança e a promoção de bem-estar, destacando a emergência de uma linha de pesquisa que associa neuroliderança à gestão da felicidade no trabalho. Ruiz Rodrigues, Ortiz de Urbina Criado, Ravina Ripoll, 2023. Esses estudos argumentam que líderes capazes de compreender como o cérebro responde a ameaças sociais, reconhecimento, autonomia e justiça tendem a desenhar contextos de trabalho que reduzem a ativação crônica de sistemas de estresse e favorecem emoções de aproximação, com reflexos positivos sobre engajamento e desempenho. Evidências empíricas provenientes de setores intensivos em interação humana reforçam esse quadro. Pesquisas com trabalhadores de serviços, em particular na indústria da hospitalidade, mostram que intervenções estruturadas voltadas a experiências afetivas positivas no ambiente de trabalho, conduzidas por profissionais com formação em neurociência, podem melhorar de modo significativo as avaliações dos colaboradores sobre estilo de liderança, clima, humor e desempenho da equipe, em comparação com grupos de controle que não participam dessas ações. Tais estudos sugerem que estratégias de liderança que incorporam conhecimentos sobre neuroquímica do afeto, plasticidade cerebral e regulação emocional podem reverter climas de desconfiança e hostilidade, com impacto direto sobre a qualidade das decisões e dos resultados organizacionais. A interação entre estados mentais de colaboradores e decisões de liderança também se manifesta em fenômenos como contágio emocional e espelhamento neural. Evidências de neurociência social indicam que seres humanos dispõem de sistemas neurais que favorecem a ressonância com emoções alheias, de modo muitas vezes automático, contribuindo para a coordenação social, mas também para a propagação de estados afetivos negativos em grupos. Pessoa, 2013, Jacques et al., 2019. Em contextos organizacionais, isso implica que emoções de líderes e liderados tendem a se influenciar mutuamente. Líderes que se mantêm cronicamente em estados de irritação, cinismo ou exaustão têm maior probabilidade de disseminar tais estados em suas equipes. Por sua vez, equipes imersas em clima de desânimo ou hostilidade tendem a retroalimentar percepções negativas dos gestores, contribuindo para decisões pautadas por defesa de posição, punições excessivas ou imobilismo. A formação de lideranças, nesse cenário, não pode se limitar ao desenvolvimento de competências técnicas e de habilidades tradicionais de comunicação. Torna-se necessário incluir conteúdos que expliquem, em linguagem acessível, conceitos como neuroplasticidade, isto é, capacidade do cérebro de se reorganizar a partir de experiências, viés de negatividade, que designa a tendência humana a atribuir mais peso a informações negativas do que positivas, e regulação emocional, que é o conjunto de estratégias, conscientes e automáticas, pelas quais indivíduos modulam a intensidade e a expressão de suas emoções. Ao compreender tais mecanismos, líderes podem perceber, por exemplo, que ambientes de trabalho marcados por crítica constante não apenas desmotivam, mas alteram, em nível neurobiológico, padrões de atenção e memória, dificultando a aprendizagem e favorecendo respostas defensivas. Também é relevante destacar que a influência dos estados mentais dos colaboradores sobre decisões de liderança não é uniforme. Fatores como crenças pessoais dos gestores sobre natureza humana e motivação, sua própria história de socialização, nível de autoconhecimento e recursos de suporte organizacional modulam a sensibilidade às informações afetivas. Líderes com concepções rígidas e negativistas sobre as pessoas tendem a interpretar manifestações de sofrimento como fraqueza ou falta de comprometimento, ignorando sinais importantes sobre cargas de trabalho insustentáveis ou assédio. Já líderes que reconhecem a vulnerabilidade humana e a importância do bem-estar tendem a buscar compreender essas manifestações como dados relevantes para a tomada de decisão. A neurociência, nesse sentido, reforça a noção de que crenças podem ser revistas e que novos padrões de percepção e resposta podem ser treinados ao longo da vida, desafiando determinismos. Por fim, é necessário considerar que a incorporação de perspectivas neurocientíficas à gestão comporta riscos de uso indevido ou superficial. Leituras reducionistas que pretendem explicar comportamentos complexos exclusivamente por estruturas cerebrais ou neurotransmissores podem desresponsabilizar organizações e líderes quanto a condições objetivas de trabalho.
Do mesmo modo, modismos gerenciais que utilizam termos de neurociência sem rigor podem banalizar o campo. A contribuição legítima da neurociência para a compreensão da influência dos estados mentais dos colaboradores sobre decisões de liderança exige diálogo interdisciplinar rigoroso, prudência na extrapolação de achados e permanente atenção a implicações éticas. Conclusão. A análise realizada permite afirmar que os estados mentais dos colaboradores exercem influência significativa e multifacetada sobre a tomada de decisão de líderes, cuja compreensão é aprofundada pela integração entre psicologia, administração e neurociência. Emoções e humores dos trabalhadores não são apenas reações privadas a condições de trabalho, mas determinantes ativos da qualidade do fluxo de informação, da disposição para a cooperação, da emergência de conflitos e da prontidão para a mudança, modulando, assim, o cenário sobre o qual decisões gerenciais são construídas. As evidências reunidas apontam que organizações que negligenciam o monitoramento e o cuidado com a saúde mental e o clima afetivo tendem a produzir contextos de medo, exaustão e cinismo, nos quais colaboradores reduzem a exposição de problemas, evitam assumir riscos interpessoais e se afastam emocionalmente do trabalho. Nessas circunstâncias, líderes passam a decidir com base em dados parciais ou distorcidos, reforçando dinâmicas de racionalidade limitada e ampliando riscos estratégicos e éticos. Em contraste, práticas de liderança que valorizam segurança psicológica, reconhecimento, participação genuína e justiça procedimental favorecem estados mentais marcados por confiança e engajamento, os quais, segundo a literatura em neurociência cognitivo-afetiva, ampliam repertórios cognitivos, facilitam a integração de informações diversas e potencializam a criatividade. A neurociência contribui ao demonstrar que emoção e cognição operam de modo integrado em decisões gerenciais, deslocando a visão de que afetos seriam ruídos a serem eliminados. Em vez disso, estados afetivos são compreendidos como sinais que orientam a atenção e a avaliação de riscos, influenciando tanto líderes quanto liderados. A partir dessa compreensão, emergem propostas de neuroliderança que buscam alinhar práticas de gestão ao conhecimento sobre funcionamento cerebral e emocional, de modo a criar ambientes que minimizem ameaças desnecessárias, promovam experiências positivas significativas e favoreçam a regulação saudável do estresse. Do ponto de vista prático, destacam-se recomendações para que programas de desenvolvimento de lideranças incorporem sistematicamente conteúdos de neurociência aplicada, sempre traduzidos em linguagem clara, enfatizando limites e possibilidades. Sugere-se que líderes sejam formados para reconhecer sinais de sofrimento psíquico nas equipes, interpretar tais sinais como informações relevantes para a decisão, e co-construir soluções que envolvam ajustes de demandas, redesenho de processos de trabalho e fortalecimento de redes de apoio. Recomenda-se, ainda, que organizações estabeleçam rotinas de escuta estruturada de colaboradores, utilizando instrumentos quantitativos e qualitativos para mapear estados afetivos predominantes e sua evolução, e que esses dados integrem o processo decisório em níveis tático e estratégico. Do ponto de vista acadêmico, permanece amplo campo para pesquisas empíricas que investiguem, em diferentes setores e culturas organizacionais, como combinações específicas de estados afetivos em equipes e estilos de liderança produzem padrões distintos de decisão e resultados. Estudos qualitativos aprofundados podem explorar narrativas de gestores e trabalhadores sobre experiências de decisão em contextos de alta carga emocional, enquanto estudos quantitativos e experimentais podem testar intervenções baseadas em neuroliderança, como treinamentos de regulação emocional, práticas de atenção plena entendida como treinamento da atenção plena ao momento presente de forma intencional e sem julgamento, e desenho de ambientes físicos e simbólicos menos ameaçadores. Em síntese, a influência dos estados mentais dos colaboradores na tomada de decisão de líderes constitui tema de alta relevância científica e prática, exigindo abordagens interdisciplinares que combinem rigor conceitual, sensibilidade ética e compromisso com a promoção de contextos de trabalho mais humanos e sustentáveis. A neurociência, quando articulada criticamente a outras áreas do conhecimento, pode oferecer uma contribuição importante para esse projeto, ajudando a iluminar mecanismos pelos quais cuidar da mente das pessoas significa, em última instância, cuidar da qualidade das decisões que moldam o futuro das organizações e da sociedade. Referências: 1. Barsad, Sigal, Gibson, Donald. Why Does Affect Matter in Organizations? Academy of Management Perspectives, Briarcliff Manor, v. 21, número 1, p. 36 a 59, 2007. 2. Bayes, Bernard M. et al. Predicting Unity Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership. Journal of Applied Psychology, Washington, v. 88, número 2, p. 207 a 218, 2003. 3. Becker, William J. et al. Organizational Neuroscience, Taking Organizational Theory Inside the Neural Black Box.
Journal of Management, Thousand Oaks, v. 37, número 4, p. 933 a 961, 2011. 4. Bergamini, Cecília Whittaker. Motivação nas organizações. 4. ed. São Paulo, Atlas, 1997. 5. Bazerman, Max H. Moore, Don A. Judgment in Managerial Decision Making. 8. ed. Hoboken, Wiley, 2013. 6. Chiavenato e Dalberto. Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. 7. Cristófaro, Mateu et al. Affect and Cognition in Managerial Decision Making, a Systematic Literature Review of Neuroscience Evidence. Frontiers in Psychology, Lausanne, v. 13, 762.993, 2022. 8. Sayert, Richard M. Marty, James G. A Behavioral Theory of the Firm. 2. ed. Oxford, Blackwell, 1992. 9. Damasio, Antônio R. O erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 10. Damasio, Antônio R. Em busca de Spinoza, prazer e dor na ciência dos sentimentos. São Paulo, Companhia das Letras, 2004. 11. Fredrickson, Bárbara L. Positivity, New York, Crow, 2009. 12. Goleman, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 1995. 13. Goleman, Daniel. Boyatzis, Richard. McKee, Anne. O Poder da Inteligência Emocional, a liderança que traz resultados. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013. 14. Jacques, Anthony et al. A Scientific Case for Conceptual Dualism, The Problem of Consciousness and the Opposing Domains Hypothesis. Neuroscience of Consciousness, Oxford, v. 2019, número 1, p. NIS 012, 2019. 15. Kahneman, Daniel. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 16. Lazarus, Richard S. Folkman, Susan. Stress, Appraisal, and Coping. New York, Springer, 1984. 17. Limonge, França, Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho, QVT, Conceitos e Práticas nas Empresas da Sociedade Pós-Industrial. 2. ed. São Paulo, Atlas, 2010. 18. Pessoa, Luiz. The Cognitive Emotional Brain, From Interactions to Integration. Cambridge, MA, MIT Press, 2013. 19. Ruiz Rodrigues, Raquel, Ortiz de Urbina Criado, Marta, Ravina Ripoll, Rafael. Neuroleadership, A New Way for Happiness Management. Humanities and Social Sciences Communications, London, v. 10, N. 139, 2023. 20. Simon, Herbert A. Reason in Human Affairs. Stanford, Stanford University Press, 1983. 21. Tversky, Amos, Kahneman, Daniel. Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Science, Washington, v. 185, número 4157, p. 1124 a 1131, 1974. 22. Weik, K.O.E. Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, Sage, 1995. 23. Weiss, Howard M. Kropanzano, Rousseau. Affective Events Theory, A Theoretical Discussion of the Structure, Causes and Consequences of Affective Experiences at Work. In STAW, Barry M. Cummings, L. L. Org. Research in Organizational Behavior. Greenwich, Jay Press, 1996. V. 18, p. 1 a 74. 24. Zach, Paul J. The Moral Molecule, The Source of Love and Prosperity. New York, Danton, 2012. 25. Bandura, Albert. Social Foundations of Thought and Action, A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1986. 26. Barsad, Segal, Gibson, Donald. Group Emotion, A View from Top and Bottom. In Q. Duffy, Martin, Chair, Adam, Org. The Social Life of Emotions. Marrua, Lawrence Elbaum, 2002. p. 81 a 102. 27. Fredrickson, Bárbara L. Joyner, Thomas. Positive Emotions Trigger Upward Spirals Toward Emotional Well-Being.
Psychological Science, Thousand Oaks, v. 13, número 2, p. 172 a 175, 2002. 28. Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard. Emotional Intelligence has 12 elements, which do you need to work on? Harvard Business Review, Boston, 2017. 29. Massaro, Sebastiano et al. Neuroscience for Organizational Research, Organizational Research Methods, Thousand Oaks, v. 23, número 2, p. 295 a 318, 2020. 30. Baker, Arnold B. Demerout, Evangelia, Job Demands Resources Theory, Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, v. 22, número 3, p. 273 a 285, 2017. 31. Salas Vallina, Andrés, Alegre, Joaquim. Uncovering the Relationship Between Leadership and Employee Happiness, the Mediating Role of Organizational Trust. International Journal of Manpower, Bingley, v. 39, número 3, p. 470 a 488, 2018. 32. Teng, Xisheng, Yang, De Rui. The Effect of Authentic Leadership on Employee Trust and Workplace Happiness, the Mediating Role of Psychological Capital. Current Psychology, New York, v. 41, p. 7070-7083, 2022. 33. George, Jennifer M. Mood and Organizational Behavior, Research in Organizational Behavior, Greenwich, v. 13, p. 1 a 53, 1991. 34. Boyatzis, Richard E. Neuroscience and Leadership, The Promise of Insights. eBay Business Journal, London, Ontário, v. 75, número 3, p. 1 a 6, 2011. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.